Olá, está circulando na internet um vídeo que viralizou, como sempre, do nosso deputado Jair Bolsonaro. Nosso não, porque eu não votei nele, você que votou pode considerá-lo como seu, porque o Jair Bolsonaro, simplesmente, eu não compartilho com nenhuma, absolutamente nenhuma bobagem que o Jair Bolsonaro fala. O fato é que depois que o Jair Bolsonaro homenageou o seu voto contra a presidente Dilma Rousseff ao comandante do doicode da ditadura militar, Coronel Brilhante Ustra, considerado um dos maiores torturadores daquele período, Jair Bolsonaro respondeu a uma estudante universitária e a sua resposta acabou viralizando na internet, mas eu estava vendo o vídeo e acabei descobrindo que na verdade mais uma bobagem está sendo aí propagada na internet e ninguém fala nada, todo mundo compartilha as opiniões do nosso deputado e na verdade simplesmente é tudo bobagem. Primeiramente, Jair Bolsonaro disse que não existe, como ele mesmo faz o gesto, nenhum papel comprovando que o Coronel Brilhante Ustra seja torturador. O Coronel Brilhante Ustra só vai ser torturador depois que tiver uma sentença transitada em julgado dizendo que é torturador. E não tem. Todos que acusam o Coronel Brilhante Ustra de tortura, todos ganham pensão e foram indenizados também. É só dizer, eu passei por lá, fui torturado. Ele lá ganha pensão. Errado! Nós todos sabemos que a justiça brasileira não é surda, não é cega e muito menos muda, até por analisar as bobagens também que alguns ministros saem falando por aí na televisão. O fato é que em 2008 a justiça brasileira reconheceu sim o Coronel Brilhante Ustra como torturador e em 2012 ele foi condenado pela morte do senhor Luiz Eduardo da Rocha Merlino. Simplesmente a justiça brasileira condenou o Coronel Brilhante Ustra em primeira instância pela morte de apenas uma pessoa durante o período da ditadura. Os dados mostram aí por alto que pelo menos 50 pessoas morreram e mais de 300 pessoas foram torturadas naquele período. O Jair Bolsonaro, ele fala, ele induz você a acreditar que ser socialista, ter pensamentos de esquerda é algo do demônio, é algo anormal. Mas o problema é que ele mesmo se contradiz no próprio discurso e nós vamos analisar o discurso dele agora que você vai entender o que eu tô falando. O Jair Bolsonaro segue dizendo para essa menina, olha só o que ele disse. Quem interessava para a esquerda caluniar, massacrar as Forças Armadas. Bolsonaro disse que a esquerda brasileira estava ocupada em difamar o exército brasileiro. Mais uma vez ele estava errado. A esquerda brasileira estava preocupada em proteger o Brasil das garras dos americanos e também das garras dos militares. O período da ditadura militar no Brasil começou em 1964 com o golpe militar, com apoio da TV Globo e também com apoio do próprio Congresso. Anos e anos depois, com o vazamento dos documentos por Edward Snowden, os documentos da NSA, você pode achar esses documentos no Wikileaks e também já existem vários livros publicados sobre isso, foi revelado sim que os americanos estavam financiando, estavam treinando e estavam dando suporte para o golpe militar no Brasil. Por quê? Porque os americanos não gostavam dos ideais socialistas e comunistas de João Goulart. E aí, vamos seguir mais um pouquinho na retórica super inteligente do nosso Messias Bolsonaro, futuro candidato à presidência do país em 2018. Olha só como ele mistura alhos com bugalhos. O Coronel Brilhante Ustra recebeu a maior honraria do Exército Brasileiro. E ninguém questiona isso. E não tem que questionar. Ele fez um trabalho terrível. Como estão combatendo o Estado Islâmico hoje em dia? Com flores? Bom, eu vou parar aqui. Olha só, ele dá um exemplo, ele compara, o Jair Bolsonaro simplesmente compara o exército do Estado Islâmico, que também é financiado, que também foi treinado e financiado pelos americanos, e já existem milhões de provas disso, foram treinados também pelo exército de Israel, o Mossad. Ele compara o exército do Estado Islâmico com a esquerda brasileira
que lutava contra o período da ditadura militar. E aí ele dá o exemplo, como que os russos, olha só, como que os russos estão combatendo o Estado Islâmico? Como que a Rússia está combatendo? Com beijinhos? Com flores? Com beijinhos? Ou passa lá o avião russo e uau! Aqui no Brasil era a mesma coisa, esse pessoal que estava aqui era treinado em Cuba, Coreia do Norte, na Albânia. Eles não estavam aqui para lutar por democracia. Olha. Ponto para vocês, deputado Jair Bolsonaro, que acaba de concordar com a política socialista e comunista da Rússia no combate ao Estado Islâmico. Para vocês que não sabem, o Estado Islâmico também há muitas suspeitas de que tenha sido criado por um braço obscuro dos americanos, aí envolvendo até mesmo a agência norte-americana de serviço secreto, a CIA. Bom, Jair Bolsonaro, você fala da Rússia e logo assim segue na sequência dizendo que os militantes de esquerda brasileira foram treinados por Cuba, na Albânia, e tá certo, eles foram sim treinados. Existem documentos mostrando aí que pelo menos 300 pessoas tenham sido treinadas por Cuba. Nós estávamos vivendo num período em que o capitalismo e o socialismo brigavam entre si e era sim uma disputa por ideologia e por território. Isso sim existiu e ninguém aqui está defendendo a Rússia ou Cuba. Nós estamos aqui tratando da dialética, de como as pessoas misturam as coisas que não tem nada a ver para estabelecer um inimigo. Eles estão querendo criar essa imagem que todo muçulmano seja terrorista. Da mesma forma que aí no Brasil estão querendo transformar toda pessoa que acredita nos ideais socialistas em criminosos. E isto é um absurdo. Os direitos sociais são importantes para todos, independente de raça, cor ou credo. Nós estamos aqui para defender uma sociedade melhor, uma sociedade mais igualitária. Nós não estamos querendo aqui tomar a propriedade que as pessoas lutaram para construir. Nós estamos aqui querendo redistribuir a renda para que todos tenham a mesma oportunidade de crescer e viver no mesmo território feliz. Essa ação, esse grupo, os mais terríveis que tinham, aquele pessoal que era vacilão ou desconfiava dele, eles eliminavam, praticavam largamente ali o que é conhecido como, basicamente conhecido como justiçamento, matavam entre eles. Eles não estavam aqui para brincadeira, não. Olha agora, estão falando a mesma coisa, golpe novamente, golpe. Em 64 foi golpe? Quem caçou João Goulart? Foi o Congresso, dia 2 de abril de 64. E para a esquerda foi golpe. Quem está caçando Dilma Rousseff? Quem está caçando é o Congresso. Golpe. Deputado. Recomendo o pessoal estudar um pouquinho mais, antes de debater comigo, senão pega a mão. Deputado. Bom, o deputado Jair Bolsonaro diz aí ele recomenda no final do seu discurso, antes de debater com ele, para estudar um pouquinho mais, senão pega mal. Eu vou dizer uma coisa para você, deputado, pega mal mesmo. Eu gostaria de recomendar ao senhor a rever esse vídeo e a seguir o seu próprio conselho e estudar um pouquinho mais. Eu vou querer explicar para vocês aqui que ele cita no final que estão falando aí de golpe e que em 64 não foi golpe porque quem caçou João Goulart foi o próprio Congresso. Foi o próprio Congresso. Bom, o João Goulart fez uma reforma, propôs reformas na educação para combater o analfabetismo entre a população adulta no Brasil. Outra proposta, foi um dos pioneiros da política, João Goulart foi um dos pioneiros da política educacional do Paulo Freire, considerado um dos melhores teóricos da educação por diversas universidades internacionais. Ele é super premiado, o Paulo Freire, os métodos criados por Paulo Freire. O governo do João Goulart também propôs a proibição de universidades particulares. Bom, se você paga a universidade hoje e está em casa e gostaria de estudar numa escola pública, muito provavelmente você votaria no João Goulart. E o João Goulart foi cassado pelo Congresso. Eu acredito que foi golpe, porque o Congresso, naquela época e hoje, não tem interesse em estabelecer políticas sociais, políticas favoráveis à população. Então o Congresso, como está estabelecido na Constituição, pode sim realizar o impeachment. Mas não é porque está previsto na Constituição que esse impeachment possa ser considerado legal. Esse impeachment, em um outro ponto de vista, pode ser considerado um golpe e não tem como discutir. Olha só os interesses que o João Goulart gostaria de apresentar para a população brasileira, mas esses interesses foram negados
e foram retirados de você, e logo na sequência nós tivemos um período de 20 anos de ditadura militar e retrocesso e violência. Agora você pode ter as análises que você quiser. Eu vou seguir aqui o João Goulart também propôs uma reforma na taxação de impostos, um controle nas transferências dos lucros de qualquer companhia multinacional que se estabelecesse dentro das fronteiras do Brasil. Ele gostaria que essas taxas fossem reinvestidas na infraestrutura brasileira. Outra reforma proposta por João Goulart, uma reforma na política, uma reforma eleitoral. Olha só a proposta visionária de João Goulart. Ele propôs estender os direitos de voto para as pessoas que não tivessem educação, porque naquela época era proibido votar se você não tivesse dinheiro e não tivesse educação. Outra proposta do João Goulart era para que propriedades não produtivas, tá aí uma outra reforma que estamos discutindo até hoje, proposta por João Goulart, a reforma agrária. João Goulart propôs que propriedades não produtivas maiores de 600 hectares poderiam ser apropriadas e redistribuídas para a população. Há quanto tempo nós no Brasil estamos lutando pela reforma agrária? Desde a época em que o golpe militar foi feito no Brasil. O Jair Bolsonaro finaliza o seu discurso dizendo: Deputado, Recomendo o pessoal estudar um pouquinho mais, sem debater comigo, senão pega a mão. eu entendo a ideologia, o senhor está com o microfone na mão e tem o poder da palavra e tem o poder aí também do foro privilegiado como uma autoridade política brasileira. Mas Jair Bolsonaro, siga o seu próprio conselho, estude um pouquinho mais. Espalhe a senha da vitória para um Brasil melhor. Jan, Jan. O Brasil inteiro votará na dobradinha.